Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do canal e mais especificamente hoje a EBD Online, em que nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. Se você tem acompanhado aqui o nosso canal, tem acompanhado a EBD Online, nós gostaríamos de ouvir e de ler a sua mensagem aqui nos comentários. Todos os livros que antecedem ao livro de Provérbios já tem vídeos específicos falando sobre eles aqui, disponível gratuitamente no canal. Aliás, eu também aproveito você para convidar você a apoiar o nosso trabalho. Você sabe a dificuldade, o trabalho que dá produzir conteúdos gratuitos diariamente aqui no canal? Pois é, nós precisamos dedicar tempo, dedicar estudo, pesquisa, e também precisamos investir em equipamento para poder disponibilizar esse material. Se você acha que isso vale a pena, que isso é relevante, nós convidamos você para nos apoiar. Você pode se tornar membro do canal ou também pode ir ali na plataforma Apoia-se e escolher um valor que você contribua mensalmente aqui com o nosso trabalho, com o nosso canal. A sua ajuda será muito bem-vinda, certamente. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, um livro bastante conhecido, né? Talvez o segundo mais conhecido da Bíblia, depois de Salmos, que nós falamos na semana passada, e o card está aqui para você assistir depois, se você ainda não viu. E eu aproveito também para perguntar a você qual o texto de Provérbios mais importante para a sua vida. Escreva aqui nos comentários. Sei que todos nós conhecemos alguma definição de sabedoria do livro de Provérbios e escreva aqui nos comentários qual é o texto de Provérbios que mais fala ao seu coração, que mais tem importância para a sua vida. Compartilhe conosco, vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. Como eu tenho falado, o livro de Provérbios faz parte da literatura sapiencial, a literatura de sabedoria do texto bíblico, né? Na Bíblia hebraica, o livro de Provérbios faz parte dos escritos e também tem esse objetivo e teve essa origem de trabalhar com conteúdos de sapiência, de sabedoria. Portanto, Provérbios é uma coletânea de diferentes origens e diferentes datas, escrito em lugares diferentes, em culturas diferentes e também em épocas diferentes. Esses textos de Provérbios possuem parentesco com textos dos babilônicos, dos cananeus, dos hititas, dos egípcios, porque essa estrutura de escrita, essa estrutura de pensamento, de pensar em conselhos práticos, de pensar em conselhos para o dia a dia, de sabedoria, de como se um sábio estivesse aconselhando uma pessoa iniciante ou mais jovem, é uma estrutura de pensamento muito presente nesses povos da antiguidade. Tanto que no livro de Provérbios nós encontramos textos que estão presentes em outros textos dessas culturas, e nós temos ali o capítulo 30, o capítulo 31, que são literaturas estrangeiras, né? Não foram produzidas na terra de Israel. O capítulo 30 e o capítulo 31. O principal autor de Provérbios é Salomão, embora a teologia bíblica saiba que, ao que tudo indica, Salomão não foi o autor, literalmente falando, desses textos, mas os textos foram, na sua grande maioria, atribuídos a Salomão. Por que que isso acontece? Acontece porque Salomão teve uma grande fama por conta do seu governo, da sua liderança em Israel, e boa parte dessa sua liderança, né, e da fama que veio dessa liderança, veio através das decisões sábias que Salomão teria tomado ao longo da sua vida. Como, por exemplo, aquela ideia que duas mulheres reivindicavam o mesmo filho, Salomão disse que iria cortá-lo ao meio e dar a metade para cada mulher, e assim a mãe verdadeira se manifestou e Salomão identificou qual era ela.
Salomão é considerado um símbolo de sabedoria. E também é importante porque ele era o filho de Davi. E quando o autor de Provérbios atribui a autoria para o filho de Davi, ele, de certa maneira, está sacralizando o texto de Provérbios, que até então ele não era sacro, ele era um texto de sabedoria, importante, reflexivo, mas ao fazer isso, ele, além da reflexão, da sabedoria, etc., ele sacraliza esse texto. Fala sério, o texto de Provérbios possui ensinamentos muito significativos para aquela época, mais especificamente, mas ainda hoje, muitos conselhos que estão presentes em Provérbios, nós conseguimos extrair sabedoria, ensinamento, conselhos para o nosso dia a dia. Por exemplo, tem um texto de Provérbios que orienta alguém que vai fazer um empreendimento a calcular se tem condições de fazê-lo ou não. O livro de Provérbios fala sobre administração financeira de uma casa, fala sobre o cuidado com o sexo oposto, embora na maior parte do tempo sempre considera o homem como uma vítima e a mulher como um perigo iminente com o qual devemos tomar cuidado. É claro que essa leitura ela é fruto daquele tempo em que se tinha uma centralidade no masculino, mas com essas adaptações a gente ainda extrai muitos conselhos importantes do livro de Provérbios, como nós vamos falar já já. É um texto de sabedoria, e sábio é aquele que se distingue das demais pessoas. É uma pessoa mais experiente, não apenas pela sua idade, o que era muito valorizada naquela cultura, mas também se distingue porque consegue fazer coisas que ninguém mais faz. É um trabalhador habilidoso acima da média, é um político que se destaca diante da média, é alguém ligado a alguma profissão. Mais especificamente, o sábio é aquele que tem especialização em política. Por isso até Salomão, né? Porque o texto entende que um político precisa ter muita sabedoria, saber dialogar, negociar, saber tomar decisões, porque elas vão afetar a vida de todo mundo. Os escribas também são considerados sábios, porque eles detêm um conhecimento, que era a escrita, que quase ninguém naquela época possuía. E os conselheiros do rei também precisam ser pessoas sábias, porque darão conselhos sábios para o rei. Um conselho ignorante é uma catástrofe para o rei e para o seu reinado como um todo, né? E o fundamento da sabedoria do livro de Provérbios é o temor do Senhor. Aliás, você já conhece aquela passagem que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pois é, essa máxima é o elemento central do livro de Provérbios. O autor ou os autores partem do pressuposto, na cultura hebraica, que os leitores têm temor a Deus, têm temor a Yahvé. E por terem temor a Yahvé, tomarão cuidado para não fazer o que não é aconselhado por Yahvé, o que desagrada a Yahvé, o que o distancia do caminho proposto por Yahvé. Ou seja, o temor a Deus é a base da reflexão e da sabedoria do livro de Provérbios. Eu conheci uma pessoa que lia ao longo de vários anos, né? Todo dia um capítulo de Provérbios, que ele tem 31 capítulos, né? Quase que a mesma quantidade de dias do mês. Alguns meses tem 31, outros 30, mas é claro que a Bíblia tem vários outros textos que você deve ler, mas se você ler algumas vezes Provérbios, certamente vai tirar bastante proveito dessa leitura. Como é que Provérbios se organiza? Né? Ele se organiza em 6 partes principais. A primeira parte baseia-se num pai educador, num pai preocupado com a educação dos seus filhos, né? E essa parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9. É um alerta sobre as más companhias, é uma alerta contra a libertinagem,
E, por exemplo, no capítulo 4, versículo 23, fala sobre o coração, porque o coração, ainda, claro, a medicina não está avançada, o conhecimento científico não está avançado, se entende que o coração é a parte essencial do ser, e o capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Conselho bastante interessante, né? Você tem várias coisas que você deve guardar, mas a mais preciosa de todas elas é o seu coração, é o seu pensamento, são os seus sentimentos, porque é do coração, ou seja, aquilo que você guarda, o que há de mais valioso na sua vida, é que procede a vida. Então você deve guardá-lo bem, livrá-lo de ter contato com o que é ruim, com o que pode lhe sujar, com o que pode lhe influenciar negativamente e assim por diante. A segunda parte é a coletânea sobre a vida moral, que vai do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 16. É uma reflexão de uma moral baseada na religiosidade daquele povo. E a gente tem alguns textos aqui interessantes, claro que não dá para a gente ler todos eles, mas, por exemplo, Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz que a soberba precede a ruína, vem antes da ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, é uma reflexão de que para você cair, se arrasar, ir mal na sua vida, o que anuncia essa queda, essa desgraça, essa ruína, é a soberba, é a altivez de espírito, é um incentivo a que sejamos pessoas humildes, porque humildade é um princípio de sabedoria. Isso é ensinado pelo autor de Provérbios e é ensinado por outros textos bíblicos também. Provérbios capítulo 22, versículo 6, tem um texto muito conhecido, que é o que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Muitas pessoas acham que se você ensinar as crianças, né, se você, quando criança, passar para elas os valores da igreja, discipliná-la nesse sentido, ela nunca deixará de frequentar a igreja. Mas é óbvio que Provérbios não está falando de igreja. Provérbios está falando de valores essenciais para a vida, né? E quando você ensina a criança valores essenciais, respeito, etc., na maioria dos casos, isso também não pode ser absoluto, você deve conhecer pais honrados, decentes, que tiveram filhos que não saíram bem assim, e não foi falta de ensinamento, né? Mas o texto bíblico, como tem essa leitura familiar, também entende que a responsabilidade da educação é sempre da família, porque não entende aquela criança como um ser autônomo. Como também, por exemplo, Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, a culpa de uma casa não ir bem é da mulher que não foi sábia, que é um texto pesado e é um texto bastante machista, que era fruto de uma época específica. É claro que a gente deve pensar que, por mais sábia que seja uma mulher, se ela é casada com um marido que não vale nada, essa sabedoria não conseguirá salvar esse relacionamento, né? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não se entendem. Uma família é composta por todas as pessoas que fazem parte daquela família, não apenas pela mulher. Outra coisa importante, a terceira parte de Provérbios é uma coletânea de sabedoria, que vai do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24. Fala sobre os pobres, por exemplo, né? Capítulo 22, versículo 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. E o texto de Provérbios fala várias vezes sobre o cuidado necessário com os pobres, o auxílio que devemos prestar a eles e etc., né? Muitas pessoas que acham que cuidado com o menos favorecido, com o vulnerável,
é coisa de comunista, provavelmente nunca leu a Bíblia, nunca leu o Evangelho, não conhece Jesus e nunca leu também o texto de Provérbios, porque isso já está presente até bem antes do próprio Jesus, né? Outra coisa, a parte 4 do livro são as máximas salomônicas. As máximas, as definições do texto de Salomão, atribuídos a Salomão, do capítulo 25 até o capítulo 29. E depois nós temos no capítulo 30 as palavras de Agur, que é um personagem estrangeiro, que não é da cultura hebraica, e no capítulo 31, os conselhos para Lemuel, que é chamado de rei, e nunca houve na história de Israel um rei com o nome Lemuel. Evidentemente, está falando de um personagem de uma outra cultura, de uma outra nacionalidade, de um personagem que é estrangeiro e alheio à cultura hebraica. Então, o texto de Provérbios ele tem ensinamentos riquíssimos para a nossa vida. É claro que eles são produzidos dentro de um contexto específico, dentro de uma leitura de realidade específica e que algumas precisam de compreensão desse contexto para que ele continue fazendo sentido para o nosso tempo, para a nossa época, mas com toda certeza o livro de Provérbios nos incentiva, mesmo com essa distância entre o livro e nós, mas mesmo assim ele nos passa valores importantes para termos uma vida mais humilde, uma vida mais equilibrada, uma vida mais planejada, uma vida mais respeitosa nas suas relações, para a gente cuidar melhor do pobre, para fazer mais justiça em seu favor, para que menos pessoas sejam pobres. O texto de Provérbios nos ensina a cuidar melhor, por exemplo, das nossas finanças e assim sucessivamente, né? Então, sem dúvida, o livro de Provérbios é uma leitura importante e o que eu acho também muito rico no livro de Provérbios é que ele não tem a pretensão de falar de cima para baixo, ou seja, como sendo uma ordenança da parte de Deus, tem que fazer, pronto, acabou, mas é uma reflexão na horizontal de pessoas que viveram uma vida melhor ou mesmo que tenham tido seus tropeços, puderam tirar proveito de lições e sabedoria dessa vida e agora usa tudo isso para aconselhar as outras pessoas a não cometerem os mesmos erros e a terem uma vida melhor, mais feliz, mais saudável. E esses ensinamentos de Provérbios são muito legais, nós devemos levá-los em consideração. Leve em consideração também o meu convite de você estudar teologia com a gente. Você estuda teologia bíblica, sistemática, pastoral, história da igreja, pagando R$ 29,99 por mês. Pode começar agora mesmo. É só se tornar membro Café Completo que você entra na hora. Se você gostou, curta esse vídeo e compartilhe nos seus contatos, nos seus grupos, que vai ser bem legal. E amanhã tem mais conteúdo por aqui. Até lá!